Beleza. Ficou meu rostão aí bem na tela. Olha só. Então aqui eu vou apresentar o método, né? No caso, eu não tenho como apresentar o método de codificação sem saber o que que é codificação, como ela é feita. Então eu estou assumindo que vocês sabem, né, o que que é codificação em hardware, descrição de hardware, né, no caso. Então, só que eu vou dar uns exemplos, talvez vocês se atissem um pouco. E eu acho que boa parte disso daqui vale para outras áreas, né, de engenharia, essa parte de abstração e simplificação e como repartir em pedaços, né, o problema. Então, daí aqui eu vou primeiro começar com a linguagem linguagens, eu marco, né, porque eu tenho mais que uma, inclusive tem outras que eu vou mostrar que são bem recentes, não é só VHDL dos anos 80. Depois os princípios de codificação que eu tive, né? E daí abstrações que eu tenho, né? E daí o estilo de codificação. E daí eu vou mostrar um exemplo e botar algumas notas adicionais. Tá, e daí a primeira linguagem lá no início era a VHDL, né? Então ela é mais strongly typed. É mais de escrita mais, tipográfica mais rigorosa que tem, né? Ao contrário da Verilog, que também é bem antiga, mas não, se eu não me engano não é tão antiga quanto. Ela é rigorosa, mas ela permite algumas coisas que o VHDL não gosta, né? E daí tem o System Verilog, que seria tipo C++ e C, né? Eu não cheguei a usar System Verilog, mas eu dei uma pesquisada rápida até, e eu achei que era isso daqui. E, assim, deixar claro que eu não sei ainda Verilog, mas eu consigo botar o olho em cima e entender, porque é muito parecido, assim, com o VHDL, né? E daí tem o System C. Segundo o Sandro, essa Verilog é muito mais usada, por exemplo, nos Estados Unidos, e VHDL é muito mais usada no restante da Europa. É quase que meio que um sistema Sim, internacional, assim. E os caras, sim, quem faz mestrado ou pós-doutorado fora, na Europa, acaba vendo mais VHDL, por isso tem bastante de VHDL aqui, né, dos professores que acabam estudando, né. Não sei se isso sim. procede, acho que isso procede sim, né, faz bastante sentido, né. É, tem muito mais recurso na internet, né, sobre Verilog do que VHDL, né? Tu vai pesquisar alguma coisa, normalmente eles botam Verilog. E hoje a Xilinx está fazendo os IPs dela estão fazendo só em Verilog, né? E só que assim, tem essa questão aí do país também e até a região, né? E porque, por exemplo, eu sei VHDL porque eu herdei do Lúcio, do Rodrigo, né? Então, por isso que eu não sei tão bem Verilog, né? Eu poderia me virar Verilog, mas eu preferiria dar uma estudada antes, né? E daí tem o System C, que daí exclusivamente para simulação, né? Daí é como em programação, né, que tu não vai usar Python para tudo e não vai usar C para tudo, né? Então, cada linguagem serve para propósito diferente e bons simuladores, que nem o das Xilinx, conseguem misturar, né? Que eles chamam Mixed Language Simulation, né? Daí aqui é importante sempre se lembrar que tu está descrevendo o hardware, né? Ou seja, tu está codificando um circuito com os recursos que o FPGA ou a biblioteca do Async que tu vai usar depois da implementação, né? Então, tu tem que considerar diferentes FPGAs e tu deve ter uma ideia de como é que implementar isso daí em um ASIC. Então, a princípio, né, o KISS, que daí eu dei uma pesquisada também onde que é usado esse princípio, parece que é em toda parte, né? Quer dizer, a engenharia é muito bonita por causa disso, né? E o mais simples que possível. Daí depois vou dar outra tradução para isso, né? E A daí tradução foi excelente. sim. E daí eu vou
Daí eu também tirei inspirações de arquitetura de software, que é a arquitetura de sistema, na verdade, né? Mas daí considera as diferenças entre hardware e software, né? Pelo livro PES, que é excelente, que eu recomendo, né? Que o Rodrigo me emprestou. Então eu tiro a princípio de modularidade. Então a gente vai construir por módulos a cada projeto, né? Flexibilidade, que deve de ter a interface mais comum possível, né? Nem sendo, tipo, módulos completamente diferentes não vai conseguir ter interfaces idênticas, né? Mas tu vai, por exemplo, fazer assim, sabe que com certeza tu vai usar no teu projeto uma FIFO, né, por exemplo. E daí tu vai pegar aquela primitiva e adaptar para uma interface comum que tu vai usar em tudo que é lugar no teu projeto. Tu já consegue assim definir como é que, se vocês pegarem lá nas Ilinks e verem como é que é o padrão de uma primitiva FIFO, vai ter um monte de opções ali para botar, né, nos generics. Daí tu já consegue matar um monte de coisa com esse princípio de flexibilidade, né? Tornar a interface comum. E por último, portabilidade, né, que obviamente não vai usar coisa que é só de um fabricante, né? Porque daí se tu muda de fabricante, daí tu tá ferrado. Daí aqui eu também botei embaixo, né, que é legal ter isso para código de programação também, né? É legal tu manter um padrão comum de aparência, né? Porque daí o cara vai fazer a manutenção, o colega, né? E daí ele já sabe como é que é o código, né? Não tem que ficar catando. E daí aqui a minha abstração, né? Como eu vejo as coisas, como eu me organizo. Então aqui embaixo, né? A instanciação, que seria a adaptação para interfaces comuns, né? Aqui eu botei como primitiva. E daí tem módulo e submódulo, que é a mesma coisa, que seriam códigos funcionais que descrevem uma função específica. Só que não é. Daí aí que vem a pergunta, né? O que que é uma função específica? Pode ser o que que tu declara, né? Pode ser, tipo, eu vou falar da próxima, daí eu vou voltar aí. Daí o top level, que não, também não é uma ideia comum, mas para mim eu tenho como tu tá adaptando, fica muito mais fácil tu declarar sinais pelos nomes que eles são do que tu ficar usando o nome que a tua placa FPGA dá. Então seria uma camada bem simples assim, um wrapper, né, que eles chamam, que é para tu mudar de nome. Aí que daí eu volto para o módulo, que daí essa é a ideia. O que que é um código funcional, né? Um código, uma função específica. A função específica pode ser teu projeto. Então, tu tá simplesmente reunindo todos os submódulos dentro do módulo para depois tu adaptar para o top level, né? Daí tem o teste, tem a simulação, que é estímulo simples para teste, e daí tem o test bench, que eu considero uma simulação mais complexa, né? Que tem algum tipo de automatização. Então, aqui o estilo de codificação é muito mais fácil tu tratar de sinais síncronos do que de assíncrono, né? Porque o FPGA ele te dá essa possibilidade de fazer código assíncrono, só que daí tem restrições de tempo, né? E daí aqui tem outra, tem outra transcrição, né, do KISS, que é mantém assíncrono estúpido. E tem que ter muito cuidado com as bibliotecas, né, que tu importa, porque nem todos são recomendáveis, não são sintetizáveis, né? Inclusive, tem biblioteca daí, que está com o nome I3E, que não é da I3E e ela não é sintetizável. Daí máquinas de estado, que nem a gente viu lá na apresentação do Cassiano, é ótima. Eu adoro máquina de estado, né? Porque ela te ajuda a conceitualizar, documentar e simplificar a implementação. E daí tem vários tipos de instanciação, não sei se você se lembra, instanciação de componentes e módulos, né? Mas eu prefiro sempre a direto que possível. Vou depois apresentar um slide, vai ficar mais claro. Então, lá no Process tem uma lista de sensibilidade. Eu estou falando Process porque é do VHDL, eu não sei se você se lembra. Mas Process é como se fosse para tu escrever um código C, assim, ele vira sequencial, né? Então tem sempre aquela lista, Process, e daí abre parênteses, daí tem clock e reset, ou reset clock.
trocar a ordem e inverte a prioridade. O que está mais para a esquerda tem mais prioridade. E, e daí também declarar coisas que nem constantes, funções e procedures em pacotes, né? Tem esse recurso no VHDL. E daí sempre sempre usar sinais ativo-alto para não se confundir depois, né? Ou pelo menos marcar, denotar no nome, né? Por exemplo, eles recomendam colocar um N no final, né? Que nem eu coloquei nas referências aqui, tem da própria Xilinx, né? Eles têm um papel que eles fazem recomendações de codificação. E daí, claro, nem sempre dá para fazer esse truque, né? Ocupado, ativo baixo é a mesma coisa que um disponível ativo alto, né? Nem sempre dá para fazer esse truque. Por exemplo, se usa muito hoje aquela interface, como é que é mesmo? É uma interface padrão de transmissão, agora não vamos lembrar, mas daí tem vários sinaizinhos, daí eles têm PC, válido, e daí é... Oi? micro PC. Não é microPC. Só um pouquinho que eu vou ver aqui. Comunicação de hardware direto ou comunicação de uma estrutura de dados específico? Dados específicos dentro do próprio FPGA e se usa em ARM também. Inclusive foi desenvolvida pela ARM Axie, Axie, né? AXI. E daí tem Axie 3, Axie 4, que seria a full, né? E daí tem Axie 4 Lite, que é a versão Lite do full, né? E tem a Scream. E daí na Scream eles usam, em todas, na verdade, eles usam ativo baixo, né? Daí nem sempre, né? Como é que tu vai... Então, enfim, e daí parênteses tem significado em equações booleanas e ela deve-se usar, né, quando vai usar estas. Daí estilo de codificação, né? Opa, já estava falando disso. Então, aqui, ainda nessa lista de sensibilidade, se vocês misturar sinal clock reset com outros sinais, daí vocês vão acabar usando circuitos dedicados para o clock reset para outras coisas, e não é uma boa ideia, né? Isso é problema mais para FPGA, eu não sei se para Sync tem tanto problema assim. E daí, é claro, né? Tu Aquilo que eu diz, disse lá tu no diz que início, tu diz que esses problemas são relacionados a conflito de hardware ou relacionado a conflito de nome de variável? qual o problema se refere? O que tu comentou agora com relação a Misturar? nome Clock reset, né? clock reset. Né, que dentro do FPGA é tudo hardware pronto, né? Que nem eu estava falando antes, né? Lá no início é descrição de hardware. O hardware ele já está pronto, só vai programar ele. Então, ele já está pronto, já tem sinais, já tem caminhos dedicados, né, para clock e para reset. Aqui eu não botei, mas o FPGA ele funciona com CLBs, né, eles chamam de CLB agora na qual é a tradução. Mas é basicamente lookup table, que dá para fazer qualquer lógica ali, né, e registradores, né, que são flip-flops. Tudo isso já vem pronto, né. Então, imagina que são, assim, lookup table e flip-flop seguido assim. Então tu vai acabar o flip-flop tu acaba usando essa borda de clock, que é a detecção da borda de clock para ele não é uma muito boa ideia. A não ser que tu não coloque clock nem reset e daí tu pode usar qualquer coisa ali. É só não é uma boa ideia misturar o clock e reset. Não sei se eu deixei claro. Sim, sim, sim. Tem outra coisa que eu tô me dando de conta agora que eu poderia ter dito, que se tu misturar isso, talvez tu estaria colocando o clock numa lookup table e para fazer uma espécie de lógica com ele. E o clock é sagrado, né? Né? Tu mexe no Ah, clock e dá problema. tu quer dizer que eu poderia estar botando um atraso sem me dar conta disso, algo assim?
Não, não digo atraso. Não tem, acho que não dá esse tipo de problema. Algum evento inesperado, assim, algum resultado inesperado. Resolvido essa questão aí? Sim. E daí também não usar somente std logic. Eu tô falando para VHDL agora, VHDL. No Verilog deve haver um equivalente, né? Mas só usar std logic nas portas. Nos generics tu usa qualquer coisa que tu quiser, né? std logic e derivados, né? Que nem vector, logic vector e daí array de std logic, né? E também eu nunca vi a necessidade de variável, né? Tu pode declarar a variável dentro de um processo, entende? Só que é uma confusão, acaba sendo uma confusão e como o módulo é pequeno demais, não precisa. Então, tem também a search, que se eu não me engano funciona de uma maneira similar no C, e é bem legal para tu poder debugar rápido a simulação. Eu vou abrir depois o exemplo e vou mostrar para vocês. Que dele já dá assim, tu pode dizer, meu resultado que eu quero é esse daqui, então tu me avisa se ele não tiver. E daí isso reduz o erro humano, porque tu não tem que ficar conferindo na mão mesmo, e também acelerar o processo, né? Daí tem também esse Rising Edge aqui, ele é de uma biblioteca. Então, e ele tem um pouquinho de diferença com Clock Event, e Clock 1, né? Mas eu não vejo por que que tu não usaria esse daqui ao invés desse daqui, né? E eu até prefiro e é recomendável, né? Porque portabilidade e controle, né? Quanto mais controle tu tem, que é essa ideia do VHDL, né? Tu tem mais controle, tu pode fazer o que que tu quiser. E daí tem função e procedure, né? Que tu deve somente usar, que muitas vezes não é sintetizável, né? Somente usar no pré-processador, e daí pré-processador eu não achei uma palavra, eu não me lembro aí do termo técnico, mas é basicamente aquela parte do generics, tudo que, assim, o que faz a ideia, né? Tu apresenta o código para ela, ela dá uma análise preliminar e todas as instanciações ela já configura, assim. Então, nessa parte aí, tu pode usar. E para simulação, obviamente. Então, a parte que não vai ser sintetizada dá para usar. E daí aqui o projeto exemplo, né? Que é o mais simples e que eu achei. Então, a gente quer o quê? Uma FIFO adaptada a esse padrão de transmissão aqui, que daí tem o clock, né? E daí tem o data, que vai de 1 até n, daí n pode ser dois números fixos, né? Que isso daí é configurado no generic. Daí tem valid e o head. Daí o valid, daí ele vai estar indicando, desculpa, o ready, ele vai estar sempre alto, de novo, né, ativo alto, sinais ativo alto, vai estar sempre sinalizando que a fonte está preparada para transmitir, que ela quer transmitir alguma coisa. E o valid é do remetente, né, que daí ele vai estar indicando que ele reconheceu o primeiro byte. Daí, quando os dois reconhecerão o primeiro byte, daí vai o N tudo automaticamente, né? Daí, no caso, teria que ter uma terceira porta aqui para poder controlar esse fluxo, porque pode chegar aqui uma transmissão e daí eu quero armazenar ela por um tempo indeterminado até que o meu controle indique que ele deseja descarregar a FIFO, né? E daí, no caso, vai subir a flag ready, o sinal ready. E daí aqui que é a arquitetura proposta, né? Então, tem a FIFO, então que é a instanciação de primitiva. Daí eu tenho duas máquinas de estado simples aqui, a de escrita e a de leitura, e aqui um detalhe que é um atraso, né? Que também pode ser implementado separadamente. Daí aqui só para mostrar que pode ser ridiculamente simples, né? Dois estados
mas já fica mais claro como é que, e tu não te confunde tanto, fica muito mais rápido de implementar, porque daí tu bate o olho e tu vê como é que funciona, né? E eu não me preocupo muito se é Moore ou Mealy, eu só vou desenhando e eu uso conforme eu acho mais simples, né, de implementar. Simples de desenhar, né, por exemplo. Então aqui eu desenho uma Moore e aqui eu desenhei uma Mealy, né? Porque a Mealy porque tem a barra, né? Depende aqui e daí tem o counter disable, né? E eu não estou usando nenhum padrão aqui, não está bem certo isso daqui, só que eu desenhei assim para ficar mais claro ainda e eu não ter que ficar me preocupando. Daí aqui eu fiz os códigos, né? Inst FIFO é de instanciação, e daí o memory package, e daí a funcionalidades, e daí tem o contador, e daí tem as duas máquinas de estado finito da leitura e escrita, e daí o RTL, que é lógica de tempo real da FIFO, que é aquela montagem, e daí o sim, que é a simulação. Aqui eu não botei não botei os arquivos porque não ia. Como é que a gente está de tempo aí? Ih, quase. Mas Mas eu tenho uma dúvida quanto isso, a simulação, trazendo agora para ser linguagem de programação normal, geralmente eu tenho aqueles métodos Test Driven Development que primeiro se desenvolve os testes para depois o código. E aí tu fala da simulação, a simulação ela é feita em paralelo, antes, depois de tu ter feito a descrição de hardware, ou em que momento que tu decide isso? que é meio complicado tu fazer. Tu até pode fazer isso daí, só que daí tem que ter uma equipe grande, né? E como tu sabe, eu trabalhei eu mesmo, né? Basicamente nessa parte. Então, Sim, sim, mas o que tu, dado tua investigação e o próprio livro, eles mencionam isso? não chegaram a mencionar esse quesito aí do método. Se era para fazer separado, mas eu já Mas o teste trabalhei. bench não é feito separado? O código é separado. Sim, sim, mas eu digo, Humberto, é que geralmente, pensando várias pessoas, né, um time, quem desenvolve o código não pode ser a mesma pessoa que vai fazer o teste para ele, pela questão do vício, né? E Exatamente. então, O problema é achar um monte de gente que desenvolve VHDL. é, Né, e por isso que tem. É que sim, VHDL, como ela é muito forte, né? Uma linguagem muito escrita. Daí, para começar, não tem, como tu disse, né? Não tem muita gente que sabe sequer a HDL, né? Tanto que eles estão fazendo, a Xilinx, ela se dedica boa parte do efetivo dela para criar, assim, módulos de Python ou de qualquer outra linguagem que tu acabe ferramentas para transformar Python para HDL, entende? Então, o programador que ele sabe programar, ele vai conseguir codificar em hardware. E o que mesmo que eu estava falando antes? Esqueci. Sobre o lance do teste bench, como é que tu faz para dividir em equipes, né? Para tu ter Sim, várias pessoas desenvolvendo sim, algumas coisas, mas uma equipe só de testes, que desenvolve só o teste sim. daquela coisa. O certo é isso. Até para segurança funcional, né, se faz. É obrigatório isso. Mas como assim, ó, sinceramente eu fui fazendo meio que em paralelo, porque se funcionar, funcionou, né? E mesmo depois que eu fui escrever artigo, eu comecei a me dar de conta de umas coisas que eu poderia ter feito melhor e que faz parte, né? Por isso que documentar é bom, né? Em parte por causa disso, né? Tu consegue te dar de conta de coisas que tu não te deu de conta antes. E Mas eu acho, eu não vejo essa parte do teste como tão ruim assim. Não é que nenhum produto que tu está testando, né? Que quem está fazendo não pode testar. Porque se tu for ver bem assim, tá, tu de repente vai deixar passar algum bug que tu não previu no teste. Mas tão importante quanto escrever o teste de pegar todos os bugs é tu não esquecer algum teste, né? Então, por exemplo assim, tu tá arrumando uma coisa.
Aí tu testa. Aí tu vai mexer em outra coisa. Aí tu testa. Aí tu vai mudar outra coisa. Aí tu já esqueceu os testes que tu tinha que fazer antes. Então, o importante mesmo é ter o teste. Não sei se é tão importante tu fazer. Cada coisa que tu vai mexendo, tu tem que garantir que todos os testes tem que estar escrito lá, né? Senão também Sim. aí é o inferno, né? Sim. Essa discussão aí pode se ter, né? Mas, enfim. Eu acho que é mais a parte do Cassiano mesmo, principalmente essa parte daí do Cassiano que disse que a pessoa tá viciada ou ela vai omitir alguma coisa. Mas enfim, e daí começando pela Mischief, por exemplo, ó, isso daqui, ó, tá vendo esse Unicim aqui é da Xilinx, né? É uma biblioteca da Xilinx de primitiva mesmo. Tem como aumentar um pouquinho a fonte? Não, não tem. Sério mesmo. Tem Ah, que um. bruto. Não, mas eu não sei como é que aumentar. É Tem um Ctrl atalho nesse Shift terminal mais, eu que. acho. É Ctrl mais? É, Ctrl mais, eu acho. Não, não é Ctrl Shift mais. mais. Ctrl Shift mais, não? Não. Então não sei. Tem como, mas eu não sei como. Bom, vai Tu ter que tá ser no, assim, desculpa. tu tá no Não, Vim, manda então bala, manda bala. testar, vai lá, vai lá. Ai, eu tenho Alacrity. Eu acho que é set font size, não? Agora vai dar. FIFO, FIFO. Aí tá grande. Sim, fazendo isso daqui. Tá, e daí aqui Ah, tá melhor melhorou. já. Sim. Agora tá jóia. Tem, isso daqui é da Xilinx, né? Vocês não precisam ter instalado como é que é mesmo o nome em Gilberto? É o O, Vivado. oi? O, o O Vivado. programa lá que usa? Na verdade, o Vivado é, Eu ele acho é que para eles usam o mais substituir o Easy. antigo. O Easy, é. É, eu não Mas tinha sei, algum. agora eu tô usando o Easy, mas antes tinha o Cox, não era? Cooks? Como é que era o Não, nome do não, esse programa? é o Cocox é para os embarcados lá. Ah, é verdade, é verdade. Então é o Easy mesmo O esse, né? Easy, Que usa é. o kit da Sim, Spartan aquele, né? é. Isso. Eu usei o Easy quando eu fiz. Mas daí isso daqui, vocês não precisam ter o Easy ou o Vivado instalado. Vocês conseguem procurar lá as Xilinx primitiva. Aqui no caso é FIFO 12E, ou botar simplesmente FIFO, daí o FPGA que vocês querem e conseguem baixar. Eles têm PDF disso, né? Mas daí eles já dão todos os. Aqui, daí vocês vão ter que usar o PDF para ver o que é o que, né? O que é do pipeline, o que é register, register ou unregister, daí o que significa aqui dormir, né? Mas tem um monte de coisa aqui, ó, que eu não uso, né? Open, isso que eu falei, né? Eles me dão essa interface aqui, daí no caso eu botei duas aqui, e eu adaptei para essa daqui. Daí eu até coloquei, ó, tem instanciação longa e instanciação curta, porque tem duas primitivas diferentes. Isso é coisa do FPGA, né? Tá, e daí, antes aqui, opa, aqui daí é de escrita, a máquina de estados de escrita, daí, só que não é só uma máquina de estados, né? Ela tem um pouquinho coisa a mais, principalmente contador, e aqui umas coisas para adaptar, fazer essa adaptação aí da. Eu não vou adentrar muito, mas o número ali dos dados, ele não é certinho, sabe? Ele muda conforme. Cadê? Enfim, o dado ali, ele vai mudar conforme Os parâmetros. conforme Não. os parâmetros. A largura do barramento do dado. E daí aqui está a máquina de estados, né? E aqui é a coisa feia que eu fiz, ó, que está assíncrono.
Quer dizer, nem tão assíncrono assim, porque tá baseado no state FSM. E daí aqui é a mesma coisa e muito parecido com a leitura, né? Só que é um pouco maior a máquina de status. E daí aqui eu tenho a montagem, simplesmente. E daí aqui também eu tenho módulos separados, isso aqui como é só uma classe, eu não escolhi não fazer, porque senão ia ter que ficar importando o tempo todo. E aqui é a simulação, né? Simulação, ó. Daí aqui, isso daqui que eu quis dizer, ó, que é bem bacana, porque eu chego nesse ponto aqui, eu quero ter ó, o ready da escrita, da parte da escrita igual a zero, e daí se não tiver, eu vou reportar ready WR, e daí com a severidade warning, né? Que ela destaca mais ali no... Deve ter uma maneira melhor de fazer isso daqui, só que eu fiz assim. Cadê? Se vocês quiserem simular, eu vou disponibilizar. Isso daqui é um código Git, né? Eu fiz no LaTeX Beamer, então até talvez se para ajudar também o pessoal no LaTeX, né? Então o código que eu botei ali junto não é o suficiente para simular toda a FIFA, né? Então vai ter que acessar esse link aqui. Daí aqui, de novo, né, a documentação é muito importante. Wavegram, eu não sei se vocês conhecem. O Cassiano conhece, de certo? Sim, mas é bom mostrar que é bem útil. Sim. Wavegram. Tá vendo? Isso daqui é a Bitfield, ó. Tu consegue descrever. Agora não vamos lembrar do bits, por exemplo. Vou mudar para cres. Tá vendo? Ele vai mudando, 10. Enfim, tu Acho, consegue acho que se tu descrever. pesquisar por imagens, até para mostrar exemplos também, não? Sim. É, Pessoal, dessa parte aí do Bitfield não tem muito exemplo. Isso daí na verdade, eles têm um tutorial aqui, eles nem botam. Mas se vocês forem ver no GitHub deles, eles colocam lá código, né? Eu acho que é meio que beta isso daqui ainda. Mas o principal que eu queria mostrar é essas formas de onda, assim, é bem mão na roda, assim, para fazer documentação, esse tipo de coisa. Tem bastante coisa e dá pra fazer coisa bem complexa. Isso tudo tu fez no LaTeX, é isso? Não entendi. Ou tá no Apresentação, README? apresentação no LaTeX. Tá, não. Isso que tu está mostrando na tela agora. Feito no quê? Isso daqui é nesse wavedrom.com. Ó, se vocês forem aqui, que eu tô dizendo que é muito bom e que isso daí Mas vocês é têm isso, que... isso que eu queria entender o que é que você tá usando aí. Que volta e meia eu preciso fazer isso aí, eu uso o Excel para fazer essas formas de onda. É, não, nossa, é para ir no wavegram.com, que ele roda o que é tipo aqui um servidor para que roda um código livre, né? Código open source, fonte aberta, para fazer esse desenho, que é uma coisa bem boa, assim, ele já tem esses desenhos que é tudo em SVG, né? E daí tu vai descrevendo aqui e ele vai colocando. Daí tem os exemplos aqui. Isso daqui é bem bom mesmo. E daí tu pode salvar, ó. Eu vou Aí pegar um ele gera exemplo uma bem... figurinha, é isso. Sim. Que massa, cara. Ó, tem como tu baixar o editor e rodar no teu computador, ó. Editor. Isso daqui dá para tu... Ele tem um negócio, tem um módulo no Python que tu baixa e daí tu consegue compilar através do Python. Só que tem que baixar o módulo, claro. Daí eu boto aqui, daí se eu quiser aumentar aqui, por exemplo, se eu quiser mudar para B, D, enfim, mudar a cor, tem como Bem gerar útil mesmo. PDF, será? No Python tem, talvez dê, né? tem como, Ah, ó, ótimo.
Exportar PNG, bom, mas se tu exporta para SVG, daí tu consegue abrir no Inkscape. Então eu vou Sim. fazer isso agora. E daí tu consegue exportar para... Porque aí na verdade, tu precisa da imagem, né? Pra tu jogar. Se tu quer jogar, principalmente quer jogar no LaTeX lá, tem que ser a imagenzinha, né? Sim, ó. Tá Fica aqui, muito daí tu bom a consegue... qualidade. E dá para fazer assim, ó. Tu consegue... Por isso que eu usei ali na apresentação foi o Wavegram ali naquele slide. Só que daí eu editei, ó. Vocês vão ver o que eu tava falando. Ah, tu consegue selecionar as partes. Sim, ó. É, Tá vendo, ó? sim, É bem burro, ó. Ele só tem o código para gerar todo o negócio, daí ele vai montando assim. sim. Daí tu consegue Cara, exportar para PDF. é exatamente assim que eu faço no Excel. Mas tem que fazer toda uma mirabolância lá para fazer a formatação condicional, subir a formatação da borda da linha para poder jogar. Eu jogo um número, ele faça para binário, depois, nossa, é uma tranqueira do inferno. Muito bom, sei, cara. Dá para exportar até para TeX, ó. Tem como. Eu sempre uso um comando para converter que eu nem vou salvar. Vou só abrir ls inc compile. Não é mais inc compile type PDF, daí wave. Não. Ó, tá igual, É, PDF. show de bola. Não sei o que aconteceu, eu caí, mas voltei. Mas tá aqui. É muito bom essa ferramenta aqui. E daí tem o Doxygen, eu não sei se o Cassiano conhece, mas não sei se tu conhece, Humberto. Nunca vi. Doxygen é uma ferramenta bem antiga que começou no Unix, se eu não me engano. Eles criaram para documentar o Unix. E daí começou para C, né? Para código C, que nem tem esses padrões. Procura depois do Doxygen e vai ter exemplos. Deixa eu até ver aqui se não. Talvez no GitLab do. Tem isso daqui, ó, por exemplo. Antes. Ó. Aí tá vendo, ó, esse at file, daí brief, daí tá descrevendo o que que é o arquivo, né? E daí tem isso daqui, ó, só que para VHDL. Só que assim, começou com C, e daí eles começaram a estender isso, daí tem para Python, daí agora tem para VHDL, só que funciona muito bem no C. Para VHDL eu tentei, funciona, mas não é lá o bicho, sabe? E tu com Ele bota certeza já deve. ele bota os comentários das partes da função, é isso? Tu faz documentação através de comentários no próprio código. Essa que é a ideia dele. Mas, E sim. daí tu consegue... Pena que não tem um exemplo aqui aberto, mas com certeza tu já viu uma página que a documentação é tipo uma página web e a documentação é feita automaticamente pelo Doxygen. Daí tu configura lá o negócio, né? Eu já É, vi assim para documentação de tipo de Jupyter, mas era Sim. usando o JModelica. Mas aí era para fazer outras, tipo isso aí, só que um pouquinho diferente assim, tipo integrando junto com LaTeX e tudo mais, né? Sim. É. Para LaTeX ele também gera. Tu pode gerar para HTML, ou LaTeX e alguma outra script lá que eu não manjo. Mas é bem legal, só que eu nunca usei para VHDL, né? Eu sempre fiz separado em Markdown, na mão mesmo. E daí, claro, né, diferentes fabricantes utilizam diferentes ambientes de codificação. Daí eu não sei se vocês usam Vim, mas isso eu levei um tempo para descobrir. GHDL é um compilador open source para Libre, né? É GNU HDL, que daí ele compila tanto o Verilog quanto o VHDL. Eu já tentei fazer ele funcionar
para simulação, ele funciona, mas é bem chatinho, assim, para configurar. Eu acabei largando de mão. E daí, só que tu instala ele, tu instala junto o Syntastic, que é o plugin, né, para o Vim, e daí ele tem como linter, que era isso daqui, ó, que eu tava mostrando, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui embaixo, ó, não consegue achar o Unicino, porque eu não indiquei onde é que tá a biblioteca Unicino. Ó, não consegue achar work, porque no projeto ele não, a pasta que ele tá não tem uma configuração. Não sei, também não fui atrás disso, mas é útil para, por exemplo, eu faço um erro, vamos dizer assim, ó, eu vou salvar, ele vai dar um erro aqui, ó. Não tem essa declaração, e daí eu vou ver, e daí, então eu fiz um erro. Já é uma mão na roda, porque sempre tem um errinho, né, para fazer. E daí, opa, não tá vendo. E daí aqui é um test bench, uma proposta de test bench que eu acabei utilizando no projeto, não é só a parte de leitura aqui, mas a ideia inicial era tu fazer um banco de dados, assim, por exemplo, eu quero isso daqui de teste, e daí tu bota os estímulos num arquivo .txt, tu bota as tuas respostas esperadas, daí tu consegue injetar através desse controle de leitura e depois a própria simulação, aqui dentro teria o módulo, né, em teste, e depois a própria simulação consegue escrever no arquivo, né? Isso tem essa possibilidade também. E daí aqui só por curiosidade, né? Como é que é o processo no HDL. Não vou entrar muito. Não tem muito. Aqui é a parte interessante que eu estava falando. Tem instanciação indireta. Isso daqui eu não sei se agora na mão se a minha nomenclatura é isso. Eu tenho a impressão que não, mas tem a instanciação direta, que daí é desse tipo aqui, que é como a gente viu antes. Tem a indireta, que eu aprendi na aula, né? Que daí tu tinha que primeiro declarar como que é o componente, para depois tu instanciar ele. Entende? Porque daí, por que que eu prefiro a direta, né? Porque daí tu não tem que ficar mantendo essa cópia. Daí tu vai lá, tu mexe alguma coisa no componente, no arquivo do componente, e acaba quebrando tudo, dependendo. Se tu mexer alguma coisa na porta, no componente, nessa instanciação indireta, tu acaba quebrando. Na instanciação indireta, dependendo do que tu faz, tu não quebra. E tem a instanciação mista, que eu não sei por que que se usa isso. Nem sei se usa. E aqui é a referência, né? E daí aqui o livro é muito bom. E daí tem, se vocês procurarem, ó, estilos de codificação, eu não sei se é só as Linux que faz ou se tem a Altera também que faz. E consegue, eu acho que a Unicinos tem acesso a assim, a especificação do original, né, do I3E, e são várias especificações, né, eles vão lançando cada pacote é uma especificação diferente, né. E daí aqui, é claro, né, agradeço ao Rodrigo e ao Lúcio, né, porque eles me ajudaram e ficaram me puxando pela mãozinha, né, para chegar nesse ponto aí. Vocês têm alguma questão? Uma questão. Aquele negócio que tu falou do padrão de codificação das Xilinx ali, é aquela mesma coisa que tem para o C. Eu nunca lembro do nome, é o MISRA alguma coisa, não é isso? É o padrão de, é tipo, boas condutas para usar o C, é isso? Sim. No caso, o Em to- VHDL. No seu, o Cassiano vai poder dizer, mas eu sei que em toda linguagem tem e é sempre um nome diferente. Tu não tinha, ô Cassiano, não tinha mostrado na tua apresentação lá, Sim. É bem isso. O MISRA para codificação, é um padrão lá para tu não ter erros, mas tem os estilos também, que daí é outra. Aquela questão da chave ser na mesma linha ou não, né? São vários tipos. sim. Mas é até também pela legibilidade, né? Se tu vai compartilhar com alguém, a pessoa bate o olho e já entende. Sim. Aqui não é o que isso daqui eu fui descobrir quando eu fiz a apresentação, né? Mas no caso, antes de começar tudo,
eu dei uma pesquisada, né, nisso daí. Daí eles têm, ó, como é que fazer direito as coisas. Não é, não é nesse padrão aí que nem Python, eles dizem negócio. Não é que tu tem que fazer exatamente, mas é só recomendações mesmo. E eu digo que tu não precisa necessariamente seguir. O Elvis está dizendo que é tipo o PEP do Python. Mas eu não tenho certeza, porque o PEP, quando eles lançam uma de linguagem, né? Não é? Não é isso o PEP? Agora eu fiquei na dúvida. O lance o quê? Travou? Não saiu o que eu falei? Eu não... Travou pra mim. O que tu falou ali? Não, eu tava falando que o Elvis está comentando no chat ali que isso aí seria tipo o PEP do Python. Mas o PEP não é as atualizações que saem? Agora eu tô na dúvida agora. Porque isso não é bem as atualizações, não é? PIP, no caso, a atualização, Não, acho. não é o PIP, é o PEP. Ah, não, então não sei. Isso daqui? Ah, não é o que eu tava pensando. Fala aí, ó. Ah, o Elvis está dizendo que são as boas condutas, é isso mesmo. Tá, mas não é o que eu tava pensando em outra coisa. Eu sei, se vocês querem comentar, me xingar, alguma coisa. Não, eu fiquei maravilhado mais com aquele site lá para fazer forma de onda do que com o VHDL, porque o VHDL, né? Até nem uso tanto, Sim. né? Mas é sempre bom rever, né? E assim, quando tu bota esse negócio de que tu tá descrevendo o hardware, de repente dá um clique no cérebro assim, tu não. Daí tu escreve tranquilo, assim, não é. Diria que não é coisa de outro mundo, sabe? Mas é isso aí. Eu ia te perguntar, Vinícius, se tu chegou a testar alguma ferramenta web para compilar mesmo e testar, pelo menos, o VHDL ou não. É que é difícil, né? Dessa forma, assim, é uma Nem coisa me tão veio simples. isso à cabeça. Nem Hã? me veio isso daí à cabeça. É. Pelo menos para verificar a linguagem, né? Uma coisa desse tipo, mas eu acho que Sim. não tem. Linter, que é o que eu comentei, né? Como? Linter, não? Tem HDL. Isso daqui eu já sabia que existia. Só que Atom é um editor de texto, né? Sim, sim. Mas é. Olha, eu já tentei usar isso daqui, só que é muito complicado, eu não tava com paciência. Tem que configurar, tem que configurar mais. Esse é aquele para usar para descrever através de Python, isso? Não, para descrever através de Python, eu não tô bem lembrado. Deixa eu ver aqui, já vou. Agora, para descrever através do Python, eu fico pensando nisso daí. Bah, isso aí deve ser uma Não fica loucura de otimizado. abstração assim. Ah, Não fica tão bem otimizado. pois, né? Quanto maior o nível de abstração, mais gambiarra fica, né? É. Mas é uma forma de aprender, pelo menos. Como é que era o mesmo nome daquilo? Poxa, tá na ponta da língua. Xilinx. Uma Python para. Eu sei que tem. Tem com certeza. Xilinx. Viva.
Era uma outra sigla. Aí, ó. É isso daí. High Level Synthesis, ó. Então, habilitar IP é propriedade intelectual, né? Que é basicamente código. Em C, C++ e System C, que é o que eu comentei antes, né? Daí tu pode fazer isso daí. E eu sei que tem pacote, eu me lembro porque eu pesquisei isso. Tinha um maluco lá que estava fazendo para Python. Já tinha feito, já estava bem. Mas eu não me lembro direito o nome. Ô, Vini, e esses lances que tem dentro aqueles pacotes que tem dentro do próprio Altium para tu escrever e utilizar lá, tem alguma vantagem? Tu chegou a ver alguma vantagem de usar aquilo ou não? Ou é só dar highlight lá Sinceram- Sinceramente, nem sei o que tá falando. para escrever VHDL? Agora eu só não lembro se é VHDL ou Verilog, mas um desses dava para tu escrever dentro do Altium, quando tu faz o projeto em FPGA lá, né, no caso. Mas eu nunca vi, assim, utilização de compilar mesmo, sabe? Eu nem sei nem se tem compilador, exatamente. Se não é Eu só para tu imagino que conseguir não. abrir, só para tu abrir o texto e ficar coloridinho. O que talvez seja é pra tipo, os pinos, né, do FPGA, se tu for botar, mas isso daí eu tô chutando. Mas show, cara, show, show. Show de bola. Super show. Show ao cubo. Então tá, ó, deu 7h30. Tá, hein? O que houve, travou? Ah, não, tá gravando a tela, é isso? Tá gravando aí. Tá. Bom, então tá, cara. Vinícius, valeu pelo teu compartilhamento aí. Não sei se o Cassiano quer comentar alguma coisa. Não, obrigado aí por pela dedicação aí. Certamente vai ser útil para mais pessoas. Eu Com espero. certeza. Valeu, Vinícius. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau, Até. obrigado.